dia a todos. Meu nome é Douglas, nós somos do grupo de administração da turma 5, pelo programa Universidade Aberta do Brasil, da Universidade Federal de Ouro Preto, do Polo de Itapevi. Nós estamos tratando do assunto de estruturas de mercado, com a orientação do professor Wilson José, apoio dos tutores Adalberto e Vanderlei. A partir de agora, nós vamos introduzir os integrantes do grupo e vou passar a palavra para o meu colega Ricardo. Bom dia, professores e tutores, eu sou o Ricardo. Bom dia a todos, os professores, tutores. Vou passar para o meu amigo ao lado. Meu nome é Gilmar. Olá, bom dia. Meu nome é Sérgio Murilo. Bom dia aí, professor Wilson José. Bom dia, professor Vanderlei. Meu nome é Ícaro. Bem, quando nós tratamos das relações econômicas, principalmente nas economias capitalistas, a forma através da qual as empresas se relacionam às condições de igualdade ou desigualdade, é que vão determinar as estruturas de mercado. A partir do momento em que nós temos condições semelhantes de desenvolvimento, de inserção na economia, bem como de parâmetros legais que estabelecem o funcionamento das empresas, a partir do momento que essas condições elas se mostram igualitárias perante as empresas, nós temos um contexto similar para que todas se desenvolvam da mesma forma. Este contexto de condições similares de desenvolvimento de certa forma, do próprio caminhar da condição econômica de todas as empresas, nós tratamos essa circunstância como uma economia de concorrência perfeita. Por outro lado, seja por questões de desenvolvimento institucional, seja por questões de restrições legais de qualquer natureza, da própria organização do Estado, da propensão que o Estado tem a priorizar determinados setores da economia, nós podemos ter uma circunstância que não favoreça da mesma forma todas as empresas. Esta condição vai determinar um parâmetro imperfeito de concorrência. É a partir daí, então, que nós definimos a concorrência imperfeita. Certamente, dentro desse parâmetro de concorrência imperfeita, nós temos determinantes que podem culminar com a condição de monopólio ou de oligopólio. No monopólio, nós temos restrições quanto às empresas que atuam de forma predominante no mercado. Um monopólio natural ele poderia se desenvolver pela própria capacidade técnica, pela capacidade econômica, pela capacidade produtiva da empresa. Ela naturalmente se faria superior às outras nas regras próprias de mercado. Isso, sem dúvida, seria uma condição de monopólio natural. Por outro lado, existem monopólios que podem ocorrer sob tutela do Estado ou tutela de outros entes que têm poderio sobre a economia. Assim como o monopólio, o oligopólio também tem um elemento de centralidade da atuação de um determinado grupo econômico ou empresa numa área da economia. Entretanto, o oligopólio ele fará com que empresas ou conglomerados proporcionalmente menores em relação à economia, mas não monopolizados, eles tenham predominância no mercado. O oligopólio, nesse sentido, vai ser o objeto de análise do trabalho. Nós vamos, a partir daí, trazer à tona elementos da economia brasileira que melhor exemplifiquem a condição de monopólio. Para isso, vou passar a palavra aos demais colegas do trabalho, que vão dar continuidade à temática. O segmento pesquisado é os minerais não metálicos, que foi utilizado no estado de São Paulo com uma abrangência muito grande pela aptidão dos seus solos, o qual contribui tanto pela localização na região metropolitana, o qual é utilizado tanto na indústria química quanto na indústria da construção civil, o qual contribui tanto para a mão de obra, que também é facilitada na região, e a extração desses produtos na região. Como vinha falando o nosso colega Ricardo, esses minerais não metálicos é de grande importância no Brasil.
E como o estado de São Paulo, ele abrange várias áreas para estar adquirindo esses produtos, esses insumos de pequeno porte, que tem a grande vantagem de estar extraindo esse mineral. Inclusive, na construção civil, na produção de cimento e na produção de cerâmica, tem bastante recursos naturais e uma grande venda desse produto pelas empresas de grande e pequeno porte. E, nesse caso, o São Paulo contribui bastante para o nosso país, que aumenta de forma gradativa durante os anos anteriores o PIB nacional. E o nosso colega Sérgio vai estar dando uma ênfase maior nesses números do nosso PIB e das vendas num todo. Ele que vai estar passando para todos nós. Conforme o Anual Brasileiro de 2010 dos minerais, em São Paulo temos aí 20 empresas que lideram o ranking de fornecimento desses minerais, ou seja, água mineral, argila, cascalho, areia, brita, fosfato, entre outros, né? Essa gama de empresas, essas 20 empresas, contribuem com 51,88% total da extração do estado de São Paulo. Sendo que São Paulo participa, dentro da produção nacional do Brasil, com um total de 11% desses materiais. Vamos agora passar para o Ícaro, que vai falar um pouco mais aí sobre o tipo de estrutura de mercado das mineradoras. Vamos concluir agora, né? Aqui, estrutura de mercado, o ramo de mineração se enquadra. A qual fissura do mercado? É bom nós enfatizarmos isso. A fissura ao qual a mineração se enquadra é na oligopolista. E por que oligopolista? Pela prática de cartel. Cartel seria o que, mais ou menos? O cartel é um ordenamento regratório, normativo, mas não jurídico. Parelho ao Estado, em que as empresas elas começam a colocar regras para preços, para concorrência, para disputas, e foi o que nós identificamos através de 2 casos concretos que vamos ilustrar, em que a Sindipras, que é o sindicato que faz a mineração da pedra britada, foi processada pelo CAD. O CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica do governo federal. Em 2005, por fraudular concorrência pública, licitações e por estipular preços. Portanto, a nossa conclusão é que o ramo de mineração no estado de São Paulo se enquadra no mercado oligopolista. Agora, quais são as perspectivas para a mineração como um todo? Perspectivas futuras. As perspectivas futuras é de crescimento. Por quê? São Paulo já se equipara em produção industrial com os Estados Unidos e com a Europa. Essa alta produção faz com que se necessite muito mais minérios para a construção civil e outros ramos, indústria transformadora, dentre as quais os colegas mencionaram. Logo, o ramo de mineração tende a se expandir e crescer. Ponto.